Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí avançar na nossa aula que compara geradores e receptores, colocando tudo juntos, com dois exercícios que eu acredito que vão ajudar vocês a pensarem o assunto com bastante clareza. Bem, tudo começou porque na aula passada eu estava com esse circuito aqui, ó, só essa parte. Aí você, ó, tá de frente a frente aqui, né? O polo positivo tá com positivo, então se trata de um par gerador-receptor. Aí eu falei o seguinte, se eu colocasse uma resistência em paralelo aqui de 2 ohms, o que aconteceria com essas crianças? Como é que eles passariam a funcionar? Bem, pessoal, foge totalmente ao jeitão comum de fazer as contas. Por quê? Se fossem dois geradores em paralelo, as características tinham que ser iguais, o que eu não tenho aqui. Então, aquela conta que a gente aprendeu para gerador em paralelo não serve para cá. E se é uma dupla gerador-receptor, o que vai acontecer com essa perna? Então eu não tenho clareza diretamente se tratam de dois geradores ou de um gerador-receptor. Eu vou ter que usar os princípios básicos para matar essa questão. E quais são os princípios básicos? É você saber qual corrente passa em cada perna do circuito e qual a DDP que eu tenho em cada lugar. É a coisa mais básica que eu posso pensar em termos de circuito. E a partir delas eu posso chegar às conclusões necessárias. Se as minhas contas estiverem certinho, tudo bate bonitinho no final. Se por um acaso eu errar algum raciocínio, as coisas ficam mal enjambradas. Então as contas no final vão dizer se o que eu estou raciocinando aqui está certo. Então eu vou raciocinar da seguinte forma. Vou imaginar que esse aqui seja um gerador. E isso, com certeza, porque ele tem a maior força eletromotriz, isso não tem muito o que discutir. Desse segundo aqui, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Mas, como a força eletromotriz, ou força contra eletromotriz, não sei se é gerador ou receptor, está muito próxima, eu vou imaginar que ele também vai funcionar como gerador. Então, uma outra corrente vai estar passando por aqui. No ponto C, vou ampliar ele aqui para vocês enxergarem, ó, entra I2 e entra I1 aqui. Então o que sai, o I3, essa corrente aqui, tem que ser a soma de I1 e I2. Então I3 vai ter que ser igual a I1 mais I2. Enxergaram? Então a corrente que passa por aqui tem que ser igual a I1 mais I2. Tranquilaço, pessoal? Aí vamos ver, agora sim, vamos ver o que acontece trecho a trecho. Vamos começar por esse aqui. Vou colocar índice 1 para todo mundo aqui. Então, ó, o AB vai ter que ser igual a E1 menos I1 vezes R1. Na mesma lógica, o CD, que é esse trecho aqui, vai ter que ser igual a E2 menos I2 R2. E o EF vai ter que ser igual a... Bem, se trata de uma corrente passando onde tem um resistor, então U é igual a IR. Só que a intensidade de corrente é a soma das outras duas, multiplicado por um Rzão aqui, que por acaso são 2 ohms. Agora, o que você pode falar sobre as diferenças de potencial? Ó, repara que B, D e F estão em curto-circuito, não tem resistência nenhuma. Então estão sob o mesmo potencial. E a mesma lógica se aplica aqui a ACE. Então eu tenho que o AB é igual a U CD, que é igual a U EF. Então basta igualar as crianças e o que der deu. Então o que eu vou ter? Ó? E1, vou botar os números, tá? 12 menos I1, que eu não sei quanto é que é ainda, vezes R1, 1 ohm. Nesse segundo trecho aqui, o que eu vou ter? Ó? E2 menos I2 vezes R2, por acaso também 1 ohm. E em EF, o que eu vou ter? A soma das intensidades de correntes 1 e 2, ou seja, intensidade de corrente 3, multiplicado pela resistência. Então, 3 equações, 2 incógnitas, eu posso combinar elas da forma que eu quiser. Então vou combinar primeiro essas duas aqui, ó.
Tranquilaço? Então o que que eu vou ter, ó? Eu vou ter que 12 menos I1 é igual a 10 menos I2. Vou passar quem tem I para um lado, o número para o outro. Então, 12 menos 10, 2, é igual a I1, passou para lá com o sinal positivo, menos I2. Vamos guardar essa criança. Vou igualar aqui também, ó, segundo trecho. Então, 10 menos I2 vai ter que ser igual a I1 mais I2, tudo isso multiplicado por 2. Bem, tá ficando bacana, né? Só que faltou espaço. Como eu já previ que isso ia acontecer, malandragem, deixei tudo meio engatilhado. E uma coisinha a mais, tá? Eu já peguei o I2 e joguei para outro lado, para ele ficar com essa carinha aqui. Tá? Não fiz nada demais, só passei o I2 para lá, então ficou com sinal positivo. Beleza, pessoal? Agora o que eu vou fazer? Aonde tem I1, vou substituir por isso aqui tudo. Beleza? Então fica 10 menos I2 vai ser igual a 2 multiplicado por 2 mais I2 até aqui, mais I2 de novo, então mais 2 I2. Legal? Ficou claro isso? Ó? Porque ó, é isso aqui mais isso aqui. Então 2 mais I2 mais I2 mais 2 I2. Tranquilaço? Agora, fazendo as contas, 10 menos I2 é igual a 4 mais 4 I2. Vou passar o I2 para a direita e vou passar o 4 para a esquerda. Então, 10 menos 4, 6. I2 mais 4 I2, 5 I2. Fazendo com que I2 seja 6 dividido por 5, o que vai dar 1, sobra 1 por 5, 0,2, então 1,2 ampere. E quanto vai ser I1? I1 é isso mais 2, então I1 é 3,2 ampere. Tranquilaço, pessoal? Bem, se as minhas contas estão certas, as DDPs têm que bater certinho também. Então vamos ver a DDP AB. A DDP AB vai ter força eletromotriz menos uma vez, que é a resistência, multiplicado pela intensidade de corrente 1. Tá aqui ela, ó, 3,2. Então, quanto é que vai dar? 12 menos 3,2, se fosse 3 daria 9, né? 9 menos 0,2, 8,8 volts. O CD, quanto é que dá? 10 menos 1, que multiplica a intensidade de corrente 2, que é 1,2. 10 menos 1, 9, menos 0,2, 8,8 volts. Opa, bateu bonitinho. Se a terceira bater bonitinho, é festa, né? Aí quer dizer que eu fiz tudo certo. Então, o EF, o que vai ser? Ó, 2 vezes a soma das correntes, I1 mais I2. Vou somar aqui, ó, 1 mais 3, 4. 0,2 mais 0,2, 0,4. 8,8 volts. Opa! Bonitinho. Show de bola. Aí você fala assim, Remo, se eu quiser saber a potência, usa a fórmula. Se eu quiser saber rendimento, usa a fórmula. Aí você pode ver em separado cada um desses trechos aí para descobrir potência, para descobrir rendimento, as coisas que a gente viu na aula anterior. Se eu quiser saber a potência dissipada por esse aqui também, eu já tenho a corrente, já tenho o resistor, dá para descobrir tudinho. Beleza? Ó, capa. Bem, o segundo exercício que eu quero fazer é o seguinte. Eu pego esse gerador aqui com essa característica, eu coloco esse receptor aqui com essa característica e junto os dois. Onde eles vão se encontrar? Num determinado ponto, que no caso aqui corresponde a esse par, tá? 10, 90. 10 e 90 é o que, cara pálida? Bem, aqui eu tenho intensidade em ampere e aqui eu tenho a DDP em volts, que é algo que você nunca deve deixar de ver em um gráfico, beleza? Lembrando as fórmulas aí, para a gente não perder muito tempo raciocinando, tá? Então, as fórmulas de gerador e receptor estão aqui. Então,
basta você aplicar elas aí para saber a força eletromotriz e a resistência interna do gerador, a força contra a eletromotriz e a resistência interna do receptor. Então vamos lá. No caso do gerador, pois não tem nem conta para fazer, tá? Aqui, ó, 120 volts. Então, primeira resposta, ó, é igual a 120 volts. Não tem conta para fazer, leitura direta do gráfico. Menos intensidade de corrente, aqui, ó, 10, que multiplica a resistência interna, que é a minha outra pergunta, é igual à diferença de potencial, aqui, ó, 90 volts. Joga para cá. Então, ó, 120 menos 90, 30. Passo o R para o outro lado, 10R. Então, minha resistência interna do gerador é de 30 dividido por 10, 3 ohms. Então, já tem a segunda resposta aqui, 3 ohms. Tranquilaço? Vamos repetir o raciocínio para o receptor. A força contra a eletromotriz, leitura direta do gráfico. Tá? Quando a minha intensidade de corrente é zero, o que acontece? A DDP é a própria força contra a eletromotriz. Então, a minha força contra a eletromotriz é 86,4 volts. Agora vamos calcular a energia interna, a resistência interna. Então, ó, a DDP 90, aqui é a intensidade de corrente, 90 é igual a força contra a eletromotriz, 86,4, tá aqui, ó, menos a intensidade de corrente, 10 amperes, tá aqui, vezes a resistência interna do receptor. Então, o que que eu vou ter? Mais, né, gente? Ó, tô dando bobeira aqui, ó. No caso do receptor, o sinal aqui é positivo, porque as DDPs são somadas, beleza? Então, vai ficar, ó, 90 menos 80 é 10, né? Então, 10 menos 6,4 dá 3,6, é igual a 10 resistência interna do receptor. Então, a resistência interna do receptor, 0,36 ohms. Gente, com as características do gerador e do receptor, você consegue descobrir todas as outras coisas, a potência, o rendimento, a DDP em outra condição e por aí vai. Então, o importante é você saber as características de cada um deles e estão demonstradas aí. Beleza, pessoal? Bem, espero que tenha sido uma aula bastante elucidativa, porque ela encerra esse ciclo teórico de geradores e receptores. Então, me despeço de vocês, como sempre, com aquele abraço.